O rio Irrawaddy atravessa Mianmar de norte a sul. Com mais de 2.000 quilômetros de extensão, ele se origina no Himalaia tibetano e deságua em um grande delta no Oceano Índico. Alimentado por muitos afluentes, é o principal curso d'água de Mianmar e a principal via de comunicação do país. Sempre serviu como rota comercial com a China e a Índia. Seu vasto vale central constitui a Birmânia histórica, inicialmente habitada pelos Pius ao norte e pelos Mons ao sul, antes da chegada dos birmaneses no século IX. O rio atravessa cidades históricas como Mandala e Baga, enquanto Rangoon está situada em um dos braços do delta. Às margens do rio, no centro do país, Baga, antigamente chamada de Paga, é um vasto sítio arqueológico budista com quase 50 km². Hoje, a área é ocupada por vilarejos e povoados, construídos próximos às ruínas da capital do primeiro Império Birmanês, do século XI ao XIII. O sítio está localizado em uma zona sísmica e já sofreu muitos terremotos que causaram sérios danos. No local, estão numeradas 2.834 construções, muitas das quais estão em ruínas. Os Mons e os Puis parecem ter se estabelecido na região por volta de meados do século VII d.C. Alguns poucos e raros vestígios dessa época sobreviveram, às vezes escondidos nos monumentos birmaneses posteriores. O maior período de atividade arquitetônica ocorreu entre os séculos XI e XIV. Esse período, que marca a hegemonia do poder birmanês na região, transformou a planície de Baga no maior sítio arqueológico budista da Ásia. Os acontecimentos históricos que abalaram o século XIII coincidem com o declínio da cidade e com a transferência da capital para Ava, no nordeste. No entanto, Baga nunca foi completamente abandonada, pois permaneceu como um local de peregrinação. No local, existem dois tipos principais de monumentos. De formato circular, a stupa é uma construção maciça. Ela é tanto uma representação simbólica do Buda quanto um monumento que comemora sua morte, com uma relíquia enterrada em seu centro. E há os templos, de dimensões e formas variadas. Existem os templos lineares, que frequentemente possuem um pórtico e um vestíbulo antes do santuário. Há também templos quadrados. Isso permitia que imagens do Buda fossem exibidas nas quatro fachadas e possibilitava a circunambulação, como se faz ao redor das stupas. Existem templos em forma de cruz, com 4 alas, um pórtico e um vestíbulo. As decorações são numerosas e variadas, com estátuas, esculturas e afrescos. Os templos são coroados por torres finamente trabalhadas, que os tornam visíveis de longe. O templo em forma de cruz mais famoso é, sem dúvida, o Ananda. Construído pelo rei Kengsi em 1091, foi originalmente dedicado à sabedoria infinita do Buda.
A construção deste templo marca a adoção do budismo pelo rei, que ele então promoveu por toda a Birmânia. Tendo sido gravemente danificado no terremoto de 8 de julho de 1975, atualmente está sendo restaurado. O telhado é composto por 6 terraços sucessivos, encimados por uma torre santuário de estilo indiano muito delicada, coberta de ouro e atingindo 55 metros de altura. Todos os elementos do telhado são muito elaborados. Diz a lenda que o rei se inspirou na detalhada e rica descrição de templos indianos que o monge arquiteto da Índia lhe apresentou, o que explica os notáveis e distintos motivos arquitetônicos indianos presentes no Templo Ananda. Depois que o monge terminou de construir o templo, disse que o rei, para preservar o caráter único do templo, mandou matá-lo, para garantir que ele nunca construísse uma estrutura semelhante. Uma variação da lenda diz que o arquiteto foi enterrado vivo para servir como espírito guardião. O templo tem formato quadrado, com 4 portais à sua frente. Em seguida, 4 corredores levam ao núcleo central, onde 4 nichos abrigam cada um uma estátua de Buda em pé, voltada para os 4 pontos cardeais. Voltado para o oeste está o Buda Gautama, com as mãos estendidas em um gesto de intrepidez. Voltado para o sul está o Buda Kakusanda. Na verdade, existem milhares de Budas, pois a imortalidade é impossível no budismo, que acredita em renovação e reencarnação. Assim, há 1000 Budas dos tempos antigos, 1000 do tempo presente e 1000 do tempo futuro, cada um vivendo cerca de 5.000 anos. Os 4 Budas exibidos aqui são os do presente, com Gautama como o quarto. Guardas vigiam cada corredor. Konagamana, o Buda da cura, está voltado para o leste. Kakusanda, voltado para o norte, é o primeiro dos 4 Budas do presente. Suas mãos estão unidas na posição de pregação. Os 4 corredores abobadados estão repletos de milhares de Budas existentes. 1.500 estátuas em baixo relevo representam os 80 episódios da vida do Iluminado. O palácio também contém alguns afrescos, uma raridade. Desbotados pelo tempo, eles também narram a vida do Buda, desde seu nascimento até sua morte. Por meio de todas as suas representações iconográficas únicas, o templo permitiu que a doutrina fosse estabelecida e transmitida ao povo em imagens cativantes. O Templo Ananda tinha um propósito verdadeiramente pedagógico, conforme o desejo do soberano convertido. Dessa forma, o rei tinha um meio de unir a Birmânia sob uma religião comum e uma bandeira comum. Quanto ao grande templo de Tayokti, ele foi construído 150 anos depois, entre 1256 e 1287. Este templo tinha 2 andares, e como a maioria dos outros templos, era originalmente cercado por muitas estruturas de madeira. No entanto, é um dos poucos templos que preservou sua decoração, triada com grande delicadeza. De fato, a maioria dos templos de tijolos perdeu seus rebocos brancos e seus ornamentos de estuque. Os caixilhos das janelas e portas exibem um trabalho especialmente refinado, com grandes ondulações esculpidas adornadas com flores e animais.
As figuras que adornam a fachada são uma raridade digna de menção. No interior, os 4 Budas no tempo atual respeitam suas posições originais, orientados para os 4 pontos cardeais. Os afrescos nas paredes e no teto recontavam a vida do iluminado. O rei Naratjapati, que havia iniciado a construção do templo por volta de 1260, não quis concluir sua obra, pois ele viu em um sonho que seu reino cairia quando o templo fosse concluído. Seu arquiteto monge o repreendeu e continuou construindo o edifício. Mas a história provou que o rei estava certo, pois ele foi o 11º e último soberano do primeiro reino birmanês. De fato, em 1277, diante da ameaça dos Mongols, que haviam acabado de invadir o sul da China na fronteira do país, ele lançou uma grande ofensiva contra a província chinesa de Yunnan. Mas ele foi derrotado. E em 1283, os Mongols invadiram a Birmânia. O rei então fugiu para o sul do país, oferecendo sua submissão. Foi assim que ele ficou conhecido como o rei que fugiu diante dos chineses. Ele foi então assassinado por um de seus filhos, que assumiu a luta contra os invasores. Em vão, pois ele também foi derrotado pelos chineses. O país então entrou em um lento declínio, que chegou ao fim no século XVI, com a ascensão do Segundo Reino Birmanês. O Tot Binil é o monumento mais alto do local, atingindo quase 65 metros de altura. Construído em 1144, ele serviu de modelo para a maioria dos grandes templos de Baga. Aqui, as decorações de estuque caiadas de branco não foram apagadas pelo tempo. O templo é dedicado ao Tathagata, um dos epítetos dados ao Buda onisciente, aquele que conhece muito bem profundamente e enxerga muito longe. Pequenas estátuas douradas são mantidas nos 4 corredores. É ali que os monges viviam. Os 4 corredores que levam aos 4 Budas atuais perderam todas as suas decorações e foram repintados de branco. A particularidade deste templo é a simetria de sua fachada leste. Seu corredor mais longo leva a um altar, onde 2 estátuas de guardiões fazem vigília. Ele exibe uma pequena estátua do Buda que é altamente venerada. Seguindo a fila de turistas, chegamos a outro templo construído pelo mesmo rei. Há fortes semelhanças entre todos esses templos, que foram construídos na mesma época. Este templo também tem um formato quadrado, e seu pilar central, bastante esguio, é vazado por 4 nichos que abrigam as 4 estátuas do Buda.
O rei Alonsitu, o construtor do templo, mandou-se trazer até aqui, pois estava muito doente. Seu filho aproveitou essa oportunidade para sufocá-lo até a morte em 1167. Natlanyon, literalmente o santuário que abriga os espíritos, é o único templo hindu do local. Ele é dedicado a Vishnu. Também é um dos templos mais antigos. Segundo os historiadores, foi construído no final do primeiro milênio. Ele foi erguido para os indianos que residiam na Birmânia, principalmente comerciantes e brahmanes que trabalhavam para os nobres locais. O templo é bastante pequeno, com um design quadrado e um telhado íngreme. Originalmente, o templo continha 7 estátuas de Vishnu. O hinduísmo é fundamentado em uma trindade divina que encarna o ciclo eterno do universo, com Brahma como criador de tudo, Vishnu como protetor e preservador, e Shiva como destruidor e transformador. O pilar central do templo é decorado com 4 grandes estátuas de Vishnu feitas de tijolo estucado. Esses são os únicos elementos do templo que foram restaurados. O templo Patatama está localizado na parte sul da cidade, em um eixo importante que o liga ao templo anterior e que termina no Ananda, um local significativo. Nenhuma inscrição permite datá-lo com precisão, mas provavelmente foi construído na segunda metade do século XI. O santuário contém uma estátua de tijolo de grandes dimensões, revestida e pintada. Este templo abriga uma das obras pintadas mais refinadas de Bhaga. Embora algumas das pinturas tenham escurecido ou se desprendido das paredes em certos pontos, elas impressionam pela riqueza das cores utilizadas e pelo equilíbrio das composições. Esse conjunto ilustra os episódios da vida do Buda. Para decifrá-lo, é preciso dar 2 voltas pelos corredores. Duas estátuas menores representam o mesmo evento que a estátua maior, ou seja, a iluminação, com o Buda tocando a terra com a mão direita. O interior deste templo realmente exibe um grande senso de misticismo. O templo Mababodi é uma reprodução em escala menor de um templo existente na Índia. Os planos de design do monumento foram trazidos para Bhaga por um monge no século XII. O rei Tianumino decidiu criar uma réplica em estuque de tijolos em 1218. Restaurado após o terremoto de 1975, ele contém uma magnífica estátua dourada do Buda na posição de testemunha da terra. Além de sua torre piramidal sobre uma base quadrada, o templo é quase único entre os templos de Bhaga por suas vastas e ornamentadas decorações exteriores. Seus inúmeros nichos contêm mais de 450 imagens de Buda, não apenas na torre, mas também nas paredes externas de sua base. Além da pagoda, os símbolos dos 7 locais de meditação do Buda são exibidos dentro do perímetro do templo, assim como é feito na Índia.
Enquanto estava sentado sob uma árvore, ele pôs fim ao seu estilo de vida ascético, considerando-o vão. Ele então aceitou se alimentar para poder meditar melhor. O período de sua meditação, conforme narrado, se estende por 7 semanas. De acordo com vários contos lendários, Mara, o demônio da morte e das paixões, assustado pelo poder que Buda teria contra ele, tentou interromper sua meditação lançando hordas de demônios assustadores sobre ele. Mas em vão. O gesto frequentemente representado da posição de testemunho da terra mostra o Buda pedindo à divindade da terra que testemunhe sua iluminação, e com esse gesto, ele simplesmente negou os espíritos demoníacos sem lutar contra eles, em total serenidade. Assim, ele pôde continuar sua meditação e alcançar a iluminação. O templo exibe todos esses eventos no caminho do Buda para a iluminação, momento em que ele atingiu o Nirvana. Mas decidiu permanecer na Terra para ajudar os humanos em sua busca pelo conhecimento. Localizada em uma colina com vista para as margens do Irrawaddy, a Bopaya ou Pagoda Gorda é uma das estupas birmanesas mais famosas. Ela atrai muitos visitantes. Pequena em tamanho, foi construída no século III d.C., embora seu estilo pareça indicar que foi erguida por volta do ano 1000. De qualquer forma, é um dos monumentos mais antigos do local. Ao lado dela, foi construído um pequeno templo para os devotos. Mais adiante, a Pagoda Mingalizirje é o mais recente de todos os monumentos budistas de Baga. Ela foi concluída em 1284, 3 anos antes do reino cair diante dos mongóis. É uma estupa de tijolos assentada sobre 3 terraços quadrados. A própria estupa tem formato de sino, encimada por um cone adornado com pedras preciosas. As pequenas estupas situadas nos 4 cantos são decoradas com tijolos vidrados em verde e amarelo. Combinada com a cor original dos tijolos, ela confere às estupas uma tonalidade belíssima. Belos painéis de terracota representando o Jataka, os contos que narram as vidas anteriores do Buda, podem ser encontrados nos 3 terraços. Nos arredores do templo, havia inúmeros mosteiros, que desde então caíram em ruínas. O templo Telumilo foi construído entre 1211 e 1218 pelo rei homônimo, que mandou erguer a réplica do templo indiano que retratava a meditação e a iluminação do Buda. Ele tem 46 metros de altura, com 2 andares de tijolos cobertos por um estuque muito elaborado. Danificado pelo terremoto de 8 de julho de 1975, foi restaurado desde então.
Sua fachada é decorada com azulejos de aramito vidrados em verde e amarelo, que refletem a luz do sol. Essa técnica era rara na época, pois são necessárias temperaturas muito altas para vitrificar o esmalte. O ajuste dos tijolos e o desenho da flecha exigiram o domínio de técnicas arquitetônicas. Pinturas originais, inscrições da tinta e os horóscopos de certas figuras adornam os tetos dos corredores abobadados dedicados à circunambulação. No interior, 4 Budas estão posicionados junto ao pilar central, voltados para os 4 pontos cardeais. O corredor abobadado no térreo contém 22 nichos que abrigam pequenas estátuas. No andar superior ficam outras 4 estátuas. Tendo sido bem restaurado, é um dos templos mais visitados de Baga. O Paitonju, literalmente o grupo dos 3 Budas, é um templo especial. De fato, ele é composto por 3 templos ligados por 2 passagens estreitas. Construído por volta de 1200 d.C., este templo nunca foi concluído, pois o estuque externo hoje ausente talvez nunca tenha existido. Além disso, as Sikaras torres do santuário foram adicionadas recentemente. Os templos têm o mesmo formato com design quadrado e pórtico saliente em um dos lados. No interior, as paredes, pilares e tetos abobadados do templo leste e parte do templo central estão cobertos de pinturas. As do templo oeste deterioraram. As pinturas incluem motivos florais com monstros míticos, animais, pássaros e formas humanas. Há também cenas da vida dos 28 Budas do passado e cenas da vida do último Buda Gautama. A inacabação e a arquitetura deste templo triplo permanecem um mistério. Entre todas as edificações de Baga, o mosteiro Natan é um dos últimos a terem sido construídos no local, no século XVIII. Ele é feito de madeira, o material de construção usual para mosteiros, ao contrário dos templos, que eram feitos de tijolo. Por causa de sua história recente, é o único mosteiro que permaneceu intacto com o passar do tempo. Seus edifícios são erguidos sobre plataformas de madeira em estacas, o que proporciona ventilação e também proteção contra cobras e inundações. O telhado tenda, com vários níveis inclinados e flechas, exibe criatividade e design. As torres e os campanários adornados com chamas são notáveis. Eles se erguem ao redor de um único grande mastro, com telhados que diminuem de tamanho. O complexo abriga 2 mosteiros e inúmeros pavilhões, casas de repouso e edifícios auxiliares. Recentemente,
parte do local foi cuidadosamente restaurada. Os fundos vieram do exterior, enquanto o Departamento de Arqueologia assumiu a responsabilidade pelas obras de manutenção, treinando trabalhadores nas técnicas ancestrais em construções de madeira. Hoje, o mosteiro é um maravilhoso exemplo de artesanato, tanto do passado quanto do presente. As criaturas restauradas em forma de pássaro e de chama, que decoram os telhados, assim como as esculturas e decorações no corrimão, refletem uma tentativa de restabelecer e manter a autenticidade, e assim exibem a antiga glória do país. O edifício, orientado de leste a oeste, mede 40 x 35 metros. A maioria dos elementos decorativos remonta ao período pré-colonial. Hoje, o Mosteiro Nathan é tanto um museu que recria o passado quanto um mosteiro ativo, embora os monges sejam poucos e raros. Um refúgio verdadeiramente bonito e incrivelmente pacífico, um lugar sereno e profundamente calmo. Kaimingai é um notável conjunto arquitetônico de pagodes de diversos e distintos estilos, meticulosamente construídos e erguidos entre os séculos XI e XII, representando um período significativo da história e da arte local. Algumas dezenas estão dispersas entre a vegetação. As pequenas estupas, com seus telhados em forma de sino, guardam as cinzas de monges importantes, enquanto as maiores abrigam templos clássicos de base quadrada. Acessados por um pórtico, convidam fiéis a se ajoelharem diante Buda e a se moverem no sentido horário pelos 4 Budas do presente, seguindo corredores que retratam histórias vida Buda. Muitas estátuas foram roubadas do local, pois acreditava-se que continham tesouros. Aqui, o trabalho de restauração foi básico, e as antigas dourações desapareceram. A Pagoda Lopi é um templo budista que ainda está em atividade hoje. Ela foi construída por volta do ano 1113. Seu telhado é coroado por uma grande estupa, ladeada por 4 pequenas, uma em cada canto. Os leões, assim como todo o telhado, foram recentemente redourados, e o efeito é espetacular. No interior, as paredes estão cobertas por decorações. No deambulatório, cerca de 650 imagens do Buda, sentado na posição de lótus enquanto ensina sutras, estão expostas. Tradicionalmente, 4 Budas estão orientados para os 4 pontos cardeais. Este aqui está na postura de ensinamento.
Esse tema se repete nas paredes do santuário, sugerindo a onipresença do Buda, Buda do ensinamento. Durante a era de construção do primeiro Império Birmanês, o rei Kyanzita, que mandou construir o Ananda, teve que fugir e se esconder do irmão, pois havia se apaixonado pela noiva dele. Sua primeira esposa, Abiadinar, ainda assim lhe levava comida em segredo, pois ele não podia se mostrar sem correr o risco de ser assassinado. O destino ajudou quando Kyanzita se tornou o terceiro rei da Birmânia. Ele mandou construir esta pagoda aqui em homenagem à sua leal primeira esposa. As flechas que coroam os edifícios são cópias das vistas no Sri Lanka. Este pequeno templo, bem proporcionado, contém uma grande estátua de Buda, afrescos com requinte, seus 550 mandamentos. Entre os cerca de 2.800 templos que permanecem em Bagan está o Templo da Rainha Amba, construído no século XI. Construído sobre base quadrada, superestrutura tem 3 terraços ligados por escadarias, com 4 terraços abruptos acima quais eleva a flecha curvilínea. Sua irmã mais nova, Nima, mandou construir a estupa adjacente. Esta pagoda tem um estilo incomum. Seus 3 terraços quadrados e a cúpula em forma de sino não diferem dos vistos em outras pagodas. Mais acima há uma joia arquitetônica única por seus círculos concêntricos. O Templo da Rainha Ama é um templo típico, entradas nos 4 lados e voltada para o leste. No interior, uma estátua de Buda está sentada sobre uma base de pedra, dentro de um nicho arqueado e escavado. Lokanada, que significa a alegria do mundo, entre os templos mais visitados de Bagan. Esta estupa foi construída em 1059, durante o reinado do rei Anuradha, o primeiro rei do primeiro Império Birmanês. A estupa totalmente dourada revela influências do Sri Lanka e contém uma réplica oferecida por monges do Sri Lanka de uma relíquia dental de Buda. O templo ainda é utilizado como local de adoração. Em 2003, uma nova coroa, adornada com joias, foi colocada no topo de seu pináculo. Entre as visitas aos templos, é possível comprar artigos manufaturados e produtos alimentícios dos vendedores para uma pausa bem-vinda. O Soleimani é outro grande templo budista, construído em 1183. Feito de tijolos e alguns elementos de pedra, serviu de modelo para o templo Itolomilo.
Seu bloco central mede 50 metros de comprimento, e seus 2 andares são coroados por terraços que exibem parapeitos ameados. No térreo, um corredor abobadado contorna o pilar central com estátuas 4 Budas. Os afrescos originais desapareceram com o tempo. Eles foram substituídos no século XIX, mas infelizmente, esses novos afrescos não são muito interessantes, do ponto de vista artístico. Duas escadarias levam ao andar superior, onde o bloco central tem um nicho escavado no lado leste para abrigar a estátua. O Piatadar é um dos últimos grandes templos construídos em Baga. Ele foi construído na primeira metade do século XIII. A estrutura é simétrica, com um pórtico ladeado por 2 entradas menores de cada lado. Este templo revela a evolução das habilidades arquitetônicas construtores de Baga, uso de corredores largos e grandes salas abobadadas. A criação de espaços internos tão altos permitiu que grandes estátuas fossem colocadas em pé. Outras estátuas clássicas estão distribuídas entre pontos cardeais. Uma escadaria leva ao grande terraço, no centro do qual se ergue uma pequena estrutura em forma de templo. Acima, o sicara é coroado com uma flecha dourada. Do terraço, os visitantes podem apreciar uma bela vista das planícies ao redor de Baga, com seus inúmeros templos. Construído em 1255, este pequeno templo de um andar, erguido em um estilo mais tardio, deve seu nome à sua construtora, a rainha Tambula, esposa do rei Usana. O Tambula é uma estrutura quadrada com pórticos em todos os 4 lados. Devido ao seu estilo mais tardio, o interior é bem iluminado, facilita a visualização das pinturas murais e estátuas com influências chinesas distintas. Todos os personagens têm olhos e cabelos chineses, e o uso do amarelo é predominante. Na época, o rico Império Birmanês se estendia até a China, na província adjacente ao Yunnan. Comerciantes chineses afluíram para a Birmânia, e uma comunidade chinesa provavelmente financiou a construção deste local sagrado, pouco antes da invasão mongol e da queda do Primeiro Império Birmanês.
A pagoda Chuezigon é uma das joias de Baga. Esta grande estupa foi inspirada na Locanada, construída durante o mesmo período, em 1059. Ela também tem formato de sino. Foi dourada no século XVI. Ela está situada sobre 3 terraços decorados com placas de terracota representam 550 eventos do Buda. Disse que a pagoda contém uma mandíbula e um dente do Buda, que o rei havia obtido ao final de sua campanha militar contra o reino de Dali, na atual região de Yunnan, na China. O rei Anuradha, o primeiro rei do primeiro Império Birmanês, iniciou a construção da pagoda. Depois, seu filho, Qianzita, que se tornou rei, completou a obra com pedras talhadas das famosas pedreiras de Tuyenton. Disse que o jovem rei supervisionava pessoalmente a chegada das pedras, para garantir que vinham da pedreira correta. Ao redor, erguem-se pequenos templos e pagodes e 4 edifícios com imagens do budismo. Os trabalhos decorativos de terracota demonstram uma finesse rara. Os 4 edifícios estão localizados nos 4 pontos cardeais, assim como o templo. Contém 4 estátuas dos 4 Budas dos tempos atuais. Na casa leste, a estátua de Konagamana. Na casa oeste, a estátua de Gautama. Na casa norte, a estátua de Kakusanda. E na casa sul, a estátua de Kakusanda. Todas essas estátuas de Buda foram fundidas em uma liga de bronze fortemente douradas. Todos os dias, uma oferenda matinal de arroz cozido no vapor e frutas é deixada na pagoda. Como podemos ver, Bagan guarda um tesouro da arte birmanesa séculos XI ao XIV. Esse importante período de atividade arquitetônica marcou a hegemonia de Burma na região e sua fundação como o primeiro reino budista. Com as invasões mongóis, os acontecimentos históricos que abalaram o século XIII coincidem com o declínio da cidade e a transferência da capital. No entanto, Baga nunca foi totalmente abandonada, pois permaneceu um local de peregrinação, embora tenha sido seriamente danificada por inúmeros terremotos. As lentas restaurações ainda não devolveram à antiga capital o seu antigo esplendor. Muito tempo e dinheiro são necessários para que as dourações voltem a brilhar nas 2.834 construções que se erguem neste local excepcional.
Obrigado.